Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, 2 de dezembro. Gente, chegamos no último mês de 2025. E como está sendo entrar em dezembro? Como é que tu está se sentindo? Mais ansioso, menos ansiosa? Como tu estás te sentindo? São os últimos dias, né, do ano de 2025, um ano 9, um ano que exigiu de nós e está exigindo de nós encerramento de ciclos, finalizações. É sobre isso, né? Porque o ano 9 ele pede isso. Ele pede para que a gente abra espaço para o novo. A gente precisa encerrar assuntos, encerrar coisas que às vezes a gente está só procrastinando, empurrando com a barriga para que a gente possa abrir espaço para o novo. E por que isso? Porque depois de um ano 9 vem um ano 1, né? 2026, quando a gente soma 2026, os números de 2026 dá um número 10. E 1 mais 0 é 1. E o 1 é início de ciclo, são recomeços. Mas para a gente recomeçar, muitas vezes a gente precisa encerrar alguma coisa. Por isso que na maioria das vezes, gente, o ano 9 ele é um ano mais pesado, porque enquanto seres humanos, pessoazinhas encarnadas, a gente não gosta de desapegar, a gente não gosta de deixar ir, a gente não gosta de encerrar ciclos. É como se uma parte nossa estivesse sendo deixada para trás. Só que o que a gente esquece é que a gente não vai deixar para trás. O que foi bom, os aprendizados, aquilo que não foi tão bom também, vai ir junto com a gente. Mas as coisas precisam movimentar. E o ano 10 ou o ano 1, né? O ano 1 que é início de ciclo, mas se eu pegar o 10 no tarô, gente, é a roda da fortuna. E a roda fala de movimento da vida, é a vida acontecendo. Hora a gente está em cima, hora a gente está embaixo e a vida vai seguir. Então a gente está falando de uma energia também de movimento, de fluxo divino. Só que a gente precisa deixar para trás coisas que não servem mais e se abrir para o novo. E o novo muitas vezes assusta. E não assusta pouco. Bom dia para quem está chegando. Tomar uma água. Tenham água aí com vocês, né? Água é vida. A água reestabelece, né, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, emocional e espiritual. Então bebam muita água. A água fortalece a nossa conexão com o nosso divino também, com o espiritual. Não é à toa que o planeta, a gente chama o planeta Terra, é um planeta água, né? 2/3 da Terra é água, mas nós também somos 2/3 de água. Então, o que a gente vê fora, a gente vê dentro. O que está no macro se repete no micro. E o que está no micro se repete no macro. São as leis universais e a gente precisa começar a se apropriar destas leis para entender como é que funciona a vida. Né? Toda ação tem uma reação, que o outro é meu espelho. Não é sobre o outro, é sobre mim, porque o que eu vejo no outro de bom também está em mim, o que eu vejo de ruim no outro também está em mim. E eu não curo o outro, eu não transformo o outro, eu me transformo, eu me curo. E quando eu faço esse movimento, eu estou libertando todos aqueles que estão presos à minha energia também. Então, quando eu me curo, uma parte do outro que está presa em mim, emaranhada na minha energia, também se cura. Eu me liberto e desta forma eu liberto o outro também. É sobre isso. Por isso que vocês nunca vão me ouvir falar sobre fazer para o outro. Então, a gente não vai fazer um Ho'oponopono para o outro, a gente não vai fazer uma oração da gratidão para o outro, a gente sempre faz por nós. O que a gente pode fazer é pedir para Deus para que limpe em mim, em nós,
aquilo que incomoda no outro, porque se eu me incomodo com alguma coisa do outro é porque também está em mim. Então eu peço para limpar em mim, para que eu seja libertada daquilo. E quando eu me liberto, de alguma forma eu estou libertando a outra pessoa também. Quando eu me liberto e me curo, eu estou curando todos aqueles que vieram antes de mim, os meus antepassados, que estão presos na minha energia e que eu trago a energia deles em mim, eu liberto eles e eles também podem começar o seu processo de cura. E eu liberto as gerações futuras também. Então, quando eu escolho mudar, eu vou libertando os que vieram antes e liberto aqueles que virão depois. Tá bom? Bom dia, Fátima. É sobre isso. Gente, hoje eu queria conversar um pouquinho, porque a gente tá falando de dezembro, né? Último mês do ano, a gente tem 30 dias, né? Contando hoje, nós temos 30 dias para que 2026 chegue. E às vezes a gente fica esperando o ano novo chegar para a gente começar algum projeto, né? Algum projeto de transformação, em qualquer nível da vida da gente. A gente faz um monte de meta, a gente traça objetivos, e aí quando a gente chega em dezembro, né, como é o caso agora, a gente começa a olhar para trás e refletir o que funcionou, o que não funcionou, aquilo que eu combinei comigo, o que eu fiz, o que não fiz. E isso muitas vezes traz ansiedade, porque a gente se dá conta de que a gente não fez um monte de coisa. Só que o que eu quero dizer para vocês, e por isso eu tô trazendo no feed todos os dias a contagem regressiva, é que a gente não precisa esperar o ano virar pra gente começar. A gente pode começar hoje. Né? A atividade física que eu me prometo fazer desde o início do ano e eu não estou fazendo. A caminhada que eu quero fazer e eu não estou fazendo. Começar a fazer o Ho'oponopono todo dia e eu não estou fazendo ainda. A ter um caderno de gratidão, a conversar com Deus todos os dias, a comer melhor, a me harmonizar com alguém, né? A gente não precisa esperar o calendário virar. Porque 2026 não vai ser diferente se eu não for diferente. Lembrem, a gente começou falando sobre isso hoje, não é sobre o outro, é sobre mim. Então não adianta eu querer esperar 2026 diferente, mas é um ano é um ano melhor, é um ano na energia da roda da fortuna. Vai com certeza ser melhor que 2025. Se eu não for melhor, se eu não fizer nada, talvez seja tão ruim quanto. Se o teu ano de 2025 já não foi bom, se tu não fizer nada diferente para que ele seja, que 2026 seja melhor, ele não vai ser. Desculpa não ser fofinha, desculpa tá dando assim, né, na lata, mas é sobre isso. Não é sobre o novo ano, é sobre a nova eu. O que eu quero transformar na minha vida? Eu preciso começar hoje. E ontem eu estava no último encontro da mentoria Frequência de Luz, da minha mentoria com as gurias, e eu estava falando sobre isso com elas. Quando a gente olha para a vida da gente, quais são as áreas da vida da gente que requerem mais atenção? Como eu estou na minha questão saúde, de 1 a 10? Eu tô num 3. Por que eu tô num 3? Porque eu não bebo água suficiente, porque eu tô comendo desregrada e tô só aumentando a minha gordura abdominal, isso aumenta meu risco cardiovascular, porque eu não tô me exercitando como eu deveria, porque eu não isso, enfim, cada um com as suas questões, mas eu me dei um 3. Eu preciso chegar num 10? Seria bom, mas se eu chegar num 7, num 8, mas nesse momento, se eu sair de 3 para 5 já não tá muito bom, tá. Porque às vezes a gente tá numa situação e a gente foca naquela meta muito alta. E é tão alto, é tão distante que a gente não se enxerga chegando lá. Então a gente tem que botar um passinho de cada vez. A meta de hoje é beber mais água.
que eu preciso fazer para beber mais água? Ah, preciso comprar uma garrafa, eu preciso lembrar que eu tenho que tomar, então eu vou botar vou botar para despertar. Ah, mas eu não gosto de tomar água, mas eu sei que a água é importante, então eu vou me forçar a tomar água. Porque é hábito, a gente começa a sentir sede, porque a gente acostuma com a água hidratando e a água indo. Ah, mas eu vou muitas vezes no banheiro, eu disse, gente, eu tenho o rim funcionando. Agradece pelo rim funcionando. Então, o que tu pode começar a fazer hoje para que a tua vida seja diferente? Parafraseando Einstein, insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Não, nós não vamos ter um 2026 diferente se nós não fizermos algo diferente. Se tá tudo bem com a tua vida, tá tudo tranquilo, então segue assim. Mas se tem algo incomodando, sabe? Dando aquele desconforto, se pergunta o que eu posso fazer diferente. E faz pergunta. E não fica achando respostas. Permite que o teu cérebro busque novas informações. Quando a gente pergunta, a gente abre espaço para novas conexões nervosas, para novas sinapses. E aos poucos a gente vai recebendo informações diferentes. Ah, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo. Daqui a pouco chega alguma coisa e eu estou mais atenta a tudo isso. Então se percebam, se perguntem, o que eu posso fazer para mudar a situação? O que eu posso fazer de diferente? O que eu não estou vendo que se eu visse mudaria esse sentimento? É sobre isso, gente. E quando a gente faz o Ho'oponopono, o Ho'oponopono é pra gente. Limpa em mim, Deus. Quando a gente pega o Japamala, e aqui vocês vão sempre me ver fazendo o Ho'oponopono de forma mântrica, né? Usando o Japamala, que é um guia indiano, tem 108 contas, tem toda a questão da numerologia, né? O 1, que é o início, o 8, que é o infinito, são os ciclos, o 9, que é fim de ciclo, né? E o 3, que é a chama trina. Então tem toda uma numerologia linda explicando o porquê de 108. Por que eu repito 108 vezes? Mas eu acho que a coisa mais importante é que quando eu tenho um instrumento, um guia, porque ele é só um guia, tá? Ele não é nada mágico, ele é um guia. Assim como um terço, como um rosário. Mas quando eu estou segurando, eu preciso prestar atenção em segurar. Quando eu vou mantrando, né, eu vou repetindo as palavras, as frases, no caso do Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, eu tô segurando uma conta. Aí eu terminei, eu vou passar para a próxima conta. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, vamos para a próxima conta. Eu preciso botar a minha atenção neste movimento de segurar o Japamala, de segurar a conta. Isso me traz para o momento presente, me tira do futuro, me tira do passado e me traz para o agora, para o hoje. E à medida que eu vou repetindo as 4 frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, eu vou encantando o meu cérebro, eu vou permitindo que ele se esvazie das preocupações, dos compromissos, né, das inseguranças que a gente tem. Por isso é importante, por isso eu gosto, tá? Eu aprendi a fazer com Japamala de forma mântrica, fez sentido para mim, né? A minha vida foi se transformando, já são 7 anos, agora em dezembro tá fazendo 7 anos que eu tenho essa prática. E eu entendi que é uma prática para a vida, é uma prática diária, porque é o meu momento de conexão com Deus. E como é que a gente se conecta com Deus? Na pontinha de todo o Japamala, tá? Isso aqui é fora das 108 contas, a gente segura e a gente vai conversar com Deus. É a hora que a gente abre o coração e diz assim, Deus, eu tô perdida. Quem não sabe por onde começar pode dizer para Deus isso. Eu não sei nem por onde começar. Eu tô tão perdida, eu me sinto
tão no fundo do poço que eu não sei nem por onde começar. Então limpa em mim aquilo que vai começar a minha libertação, para que eu tenha lucidez, para que eu tenha clareza, para que eu tenha empatia, amor. E aí vocês vão falando o que vocês quiserem. Quando eu comecei a fazer, eu estava num momento delicado do meu casamento. Tava me sentindo infeliz, sabe? Eu olhava para minha vida assim, ó, eu não tenho motivos, né? É um comercial de margarina, mas eu não me sentia bem. Tinha algo dentro de mim que pedia, por favor, ajuda. Eu não sabia mais se eu queria ficar, se eu queria sair. E aí eu dizia para Deus, eu disse, me mostra, por favor, se é fim de ciclo, o que eu não tô vendo, mas se não é fim de ciclo, me mostra o que eu não tô fazendo. Que se eu fizesse, mudaria tudo isso. E eu fui fazendo, e eu fui fazendo, e eu fui fazendo, porque às vezes meu marido dizia um A diferente pra mim, e eu já me magoava, ficava chorosa, sabe? Uma coisa assim bem... Eu olhava pra tudo aquilo e dizia assim, meu Deus, não faz sentido. Mas se eu falar pra qualquer pessoa, vão dizer que eu sou louca. Mas eu não estava feliz. E aí, eu naquele momento achava que era ele, até que eu entendi que era eu. O que estava acontecendo comigo que estava fazendo eu ficar daquele jeito? E aí eu dizia para Deus, limpa isso em mim. Eu não consigo entender. Por que eu tô me magoando tanto? Por que isso tá me incomodando tanto? Porque não faz sentido. Só que era como eu sentia. Então sejam verdadeiras com vocês, porque o Ho'oponopono é sobre verdade, tá? É sobre a gente ser verdadeira com a gente. É uma confissão, gente, pra gente mesmo. Porque muitas vezes eu dizia pra Deus, eu não precisava estar falando tudo isso pra ti, porque tu sabe como eu me sinto. Tu sabe que eu não tô bem, tu sabe, mas eu precisava me escutar. É aquele momento de autoconfissão, sabe, da gente, porque a gente sente vergonha muitas vezes, então da gente falar mesmo e se ouvir. E tá tudo bem, porque isso é acolhimento. E depois desse momento de conexão profunda, a gente solta, diz assim, limpa isso em mim, para que eu possa me abrir para coisas diferentes e para o novo. E aí vai repetindo de forma mântrica. Então é isso que a gente vai fazer hoje juntas, né? Para quem tá chegando pela primeira vez, para quem já tá aqui há mais tempo, é isso que a gente faz juntas aqui nas terças-feiras há 2 anos e meio já, né? Desde 2023, nas terças eu tô aqui. Eu comecei fazendo às 7h30 da manhã e aí passei para nem era 7h30 da manhã, acho que era 7 da manhã. Aí passei para as 9, que fica mais tranquilo para mim. Então, vamos lá, gente. Quem tem um japamala, pega o seu japamala. Quem não tem problema, né? Porque eu vou estar fazendo a meditação guiada. Essa meditação tá na nossa energia, na energia de todas as pessoas que estão aqui e que estarão aqui. Porque na espiritualidade, né, a egrégora já se formou, né? Quem vai assistir depois, quem tá agora ao vivo, tá todo mundo na mesma energia. Ah, tu achou lindo esse japamala, é bem bonito, mas não é um japamala novo, é um japamala bem antigo que eu tenho na energia de Saint-Germain, 7º raio. Só que eu gostava, né, eu usava muito japamala, especialmente nas práticas das terças, o meu japamala azul, que era o japamala na energia de Arcanjo Miguel e de 1º raio, Mestre Elmória, né? 1º raio da Grande Fraternidade Branca. Fé, proteção, impulso para fazer, coragem, força, poder pessoal, que foi o meu primeiro japamala. E esse japamala estourou, né? Ele rompeu, né? O fiozinho rompeu. E quando o japamala rompe, a gente pode fazer 2 coisas. Reunir todo o material e montar a peça novamente, ou a gente pode descartar. Eu senti de descartar, porque ele cumpriu a sua função. Na hora que um japamala estoura, né, que ele rompe, é porque ele cumpriu a função.
e a gente precisa aprender a desapegar. Então eu era muito apegada àquele japamala, era o meu japamala queridinho. Eu tenho outros que eu ganhei de amigas também, né, que eu comprei. Eu tenho mais uns 5 ou 6 japamalas pelo menos. E aí a gente tem que aprender a desapegar. Então eu descartei meu japamala, agradeci pelos quase 7 anos com ele, né? Pelo servir dele, e ele estava imantado com a minha energia, porque era o japamala que eu mais usava. E agora, gente, tô na energia de Arcanjo Ezequiel, de Santa Ametista e de Mestre Saint Germain. 7º raio, raio da transmutação, raio da transformação e raio da misericórdia divina. Porque é pela misericórdia divina que a gente se transforma. Porque às vezes a gente acha que a gente nem merece, né? A gente acha que não foi bom o suficiente, não fez o suficiente, que a gente nem merece. Mas pela misericórdia divina a gente recebe perdão e transformação. Então, é na energia de Saint Germain que a gente vai seguir hoje. Tem uma aguinha aí do lado. Por favor. Sentem-se, né? Quem puder ficar sentado, com os pés firmes no chão, com a coluna retinha, né? Para alinhar os 7 chakras, do chakra coronário ao chakra básico, alinhando a coluna de 7 chakras. Quem quiser sentar também e ficar com as pernas cruzadas, pode ficar. Mantenha a coluninha reta. E quem hoje está precisando ficar deitado, se deita. Porque a coluna de chakras também vai ficar retinha com a gente deitado, né? Se deita, descansa, né? Relaxa. Fechem os olhos, gente. E vamos fazer 3 respirações lentas e profundas. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. A gente vai fazer 3 respirações conscientes, né? Porque a gente respira no piloto automático, a gente nem lembra que tá respirando, né? Esquece da respiração, mas diferente do coração que vai bater independente da nossa vontade, a nossa respiração a gente pode sim, em alguns momentos, controlar. Quando eu presto atenção no ar, na forma que eu estou respirando, e isso é muito importante. Toda meditação, todo momento de contemplação, que é o que a meditação traz, ele passa pelo respirar. Então, sentindo o ar entrando e o ar saindo, botando todo o foco, toda a tua energia nesse movimento. Toda vez que inspirar, sente o corpo crescendo, abrindo espaço para o ar. Porque o ar é a nossa energia vital, né? O nosso prana. A gente recebe o oxigênio que vai permear por todas as nossas células, vai nos trazer vida. E quando expirar, a gente vai esvaziando. E aí esvazia de tudo aquilo que tira a vida da gente. Que são as mágoas, os ressentimentos, os pesos da vida, as preocupações. A gente vai esvaziando, a gente vai tirando. Então sintam o ar entrando e trazendo esse prana, essa energia vital para dentro da gente. E vão agradecendo pelo ar que vocês respiram. Agradeçam o corpo perfeito e saudável. Agradeçam o ouvido perfeito, que permite que vocês escutem. A fala, né? O poder da fala, do poder falar. Mas do poder também de calar, de ficar em silêncio. O poder de enxergar.
e de ver, gente, além dos olhos físicos. Porque quando a gente se conecta com a espiritualidade, a gente vê além dos olhos físicos, a gente vê com a alma. A gente não sabe nem explicar. E aí a gente sente. Então agradeço pelo sentir. Agradeçam pelo intuir. Agradeçam. Porque quanto mais a gente agradece, mais motivos a gente tem para agradecer. Mais a gente reconhece as bênçãos diárias que nós temos. E mais a gente entende que a gente só tem o hoje. O ontem já passou e o amanhã vai vir. Né? O ontem a gente já viveu. O amanhã nós vamos viver. Mas a gente vive no hoje, no agora. Por isso é tão importante abrir espaço para o novo, para que a gente possa ter mais, para que a gente possa ser mais neste momento. Então vamos lá. Deus, Pai, Mãe, Filho, todos em um, Divino Criador, Criadora de tudo que é. Nesse momento, Pai, eu peço, ilumina os nossos corações, ilumina as nossas emoções, os nossos sentimentos. Ilumina os nossos sentidos, ilumina os nossos pensamentos, e ilumina as nossas ações, as nossas atitudes, para que a gente possa viver na congruência perfeita, mente, coração e ação, para que a gente possa falar daquilo que o nosso coração está cheio, cheio de amor, cheio de esperança, de confiança, de sabedoria, de humildade, para que a gente possa olhar além dos olhos físicos, para que a gente possa ter empatia, para que a gente possa entregar, Pai, nas Tuas mãos as nossas vidas, para que a gente possa confiar que o melhor que for pra gente vai acontecer, para que a gente possa aceitar até mesmo quando não é aquilo que a gente esperava, compreendendo que nós não enxergamos o todo, compreendendo que muitas vezes é o orgulho, a vaidade que querem algo. Que a gente saiba agradecer depois de aceitar, mesmo não sendo do nosso jeito, mesmo que o resultado não seja como a gente queria, que eu entrego, confio, aceito e agradeço, que ele seja verdadeiro nas nossas vidas, que entregar, confiar, aceitar e agradecer faça parte dos nossos dias. Então, Pai, hoje eu peço, liberta, limpa em cada uma de nós, em cada um de nós, tudo aquilo que nos afasta do entregar, confiar, aceitar e agradecer.
porque só desta forma nós nos aproximamos da prosperidade, da abundância e da riqueza do céu e da terra. Quando a gente consegue soltar e confiar. Limpa os nossos corações das mágoas, dos ressentimentos, dos medos e dos julgamentos que nos impedem de ir além, que nos impedem de fazer diferente, de escolher diferente, que nos impedem de não julgar. Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. 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 Liberta cada uma de nós, Pai, para que o entregar, confiar, aceitar e agradecer seja um mantra diário nas nossas vidas. Para que a gente entenda e aceite que nem sempre as coisas vão sair como a gente planejou, como a gente orquestrou, e que tá tudo bem. Que a gente saiba entregar as nossas vidas e as vidas daqueles que a gente ama nas tuas mãos. E diga do fundo do coração, faça-se o melhor, mesmo que eu não entenda, mas eu aceito. Mesmo que eu não compreenda, eu aceito que está sempre tudo certo, mesmo que eu não entenda, mesmo que pareça errado. Traz essa paz para o meu coração, Pai. Me ajuda a viver essa paz, a aceitar aquilo que eu não compreendo, a aceitar aquilo que eu não quero. Que não sejam aceitar da boca para fora, mas que sejam aceitar porque eu confio em Ti. Porque eu confio no invisível que eu não enxergo, mas que eu sinto. Respira fundo, solta o ar. Limpa em cada uma de nós o peso que o confiar e o aceitar traz. Traz dores de traição, de humilhação, de medo. Como assim eu vou soltar? Como assim? Muitas de nós já se sentiram abandonadas por Deus. Hoje, filhas, eu quero dizer que vocês nunca estiveram sós. Nunca. Se vocês puderem ver com os olhos da alma, perceberão o quanto são amparadas e amadas. Abram os vossos corações para o amor, não para a dor. Permitam-se sentir dor, mas escolham ficar na dor por pouco tempo. Escolham o amor, escolham o perdão.
escolham a gratidão. O próximo ano no calendário, ele só vai ser diferente se essas escolhas forem feitas hoje, amanhã, e no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Estas são escolhas diárias. Porque a vida material vai sempre trazer dor e sofrimento. Vai trazer falta para que vocês possam exercitar o amor, o perdão e a gratidão. Quando isso se tornar hábito, hábito genuíno feito com a alma, não apenas feito da boca para fora, vocês verão que a falta se transformou em abundância, em riqueza, em prosperidade. Mas não se enganem, os momentos de falta eles vão continuar existindo, mas serão cada vez menores, menores e menores. Porque vocês estarão escolhendo o amor, o perdão e a gratidão. Estarão escolhendo entregar, confiar, aceitar e agradecer. Lembrem-se, são escolhas diárias. Sintam-se amparadas e abraçadas por mim. Eu sou Saint Germain e na energia do raio violeta eu abençoo cada uma. Respira fundo, solta o ar. Na energia do fogo sagrado violeta, da chama da transmutação, da chama da renovação divina, nós vamos seguir, não com sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, mas com entrego, confio, aceito e agradeço. 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 Entrego, confio, aceito e agradeço.
Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Respira fundo, solta o ar. Vem voltando para aqui e para agora.
Abre os olhos no teu tempo. Toma tua água. Quando tu for pro banho hoje, imagina que a água sai na cor violeta, tá? Imagina que tu tá embaixo de uma cachoeira violeta e deixa aquela água, sabe, te limpar. Diz pra Deus, né, diz pra Mestre Saint Germain que essa chama violeta, que essa água violeta transmute, leve embora tudo aquilo de negativo que tá em mim, transmute trazendo o positivo. Que ela leve embora, que ela transmute a mágoa em amor, o ressentimento em amor. E aí cada um pode pedir as libertações que quiser. Vocês podem fazer isso todos os dias, gente. Invocar, né, a chama violeta na hora do banho. E imaginar que a água, ela sai, tu tá sendo banhado pela chama violeta. E pede para transmutar. Ah, minha amiga, a mensagem hoje foi para ti. Que bom que tu tava junto então, né? Que bom que tu escutou. Mas a mensagem foi para todas nós também, né? Entregar, confiar, aceitar e agradecer é muito importante. Entregar a vida da gente nas mãos de Deus, a vida das pessoas que a gente ama nas mãos dele e dizer assim, eu entrego. Eu posso não entender, mas eu aceito. E isso é bem desafiador pra gente, amiga, né? Bem desafiador pra quem tá encarnadinho aqui na Terra, né? Eu sempre digo que o entregar, confiar, aceitar e agradecer, a gente vai muito bem no entrega e confia. E não aceita, porque não... O aceitar eu acho que é onde a gente trava, sabe? Porque a gente aceita se for do jeito que a gente estava imaginando e querendo. E aí quando não é, e muitas vezes não é, a gente patina, né? A gente tem, às vezes, briga com Deus, inclusive, né? A gente briga com Deus. É sobre isso. Gurias lindas, eu já vou baixar. É bem desafiador, né, Ana? Bem desafiador. Eu não vou dizer pra vocês que eu faço isso de forma com o pé nas costas e de forma fácil, tá? Toda vez eu preciso olhar pra mim e dizer assim, eu posso não estar entendendo, mas eu sei que tá certo. E a vida foi me mostrando isso, né, ao longo dos anos e nos últimos anos mais ainda. Eu posso não entender. E às vezes eu digo pra Deus, eu não tô entendendo nada, mas me ajuda a compreender. Me ajuda. Porque eu não consigo. Eu não queria que fosse assim. Mas se é aquele movimento de aceitar, né? Literalmente assim, não me resta mais nada a não ser aceitar, né? A aceitação a gente trava, né? A gente trava na aceitação. E é a hora que a gente briga com Deus, que a gente briga com os nossos mentores, que a gente briga, né? E a gente precisa ser verdadeiro com a gente, sabe? Dizer assim, ó, eu tô... E falar, sabe? Por isso que eu digo que é a autoconfissão ali, né? É uma confissão pra gente. Dizer assim, eu tô revoltada, eu não aceito, eu não queria que fosse assim, mas me ajudem a compreender, me ajudem a acalmar o coração. Porque à medida que a gente vai acalmando o coração, serenando o coração e vai se abrindo para aceitação, o universo vai mostrando o motivo, os porquês, sabe? Vai ficando mais leve,
a caminhada fica mais leve. Mas se acolham, tá? Se acolham muito, 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 muito. Se acolham demais. Eu já vou baixar para salvar a live ali no feed. Então, compartilhem, né? Vou lembrar sempre, vocês curtam, né? Escrevam alguma coisa ali, comentem, que isso é importante para mim, né? É um retorno para mim também, é um feedback para mim. E o algoritmo do Insta também entrega para mais e mais pessoas. Fiquem bem. Beijo no coração. Nós nos encontramos semana que vem. Namastê, né? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em ti.